Ô, Danilo, daqui a pouco eu vou dar uma. A gente vai falar da enquete já já, porque fala de outro assunto que a gente vai falar também, mas só para não perder o gancho sobre essa história do Palmeiras, é, sobre o quanto o Palmeiras está devendo nesse começo de temporada. Também a temporada começa para o Palmeiras agora. Talvez é a temporada de maior expectativa para o Palmeiras. O que você acha? Bom, eu acho que é o segundo ano seguido. Assim, na janela do meio do ano passado, quando o Palmeiras fez as contratações, por exemplo, do Felipe Anderson, né? Que a gente hoje sabe que o Felipe Anderson ainda não vingou, mas quando chegou, o comentário era: olha, agora o Abel tem o melhor elenco que já teve na mão. E o ano passado, o Palmeiras, depois desse elenco, né? Depois das chegadas no meio do ano, não ganhou nada, né? Tinha ganhado o Paulista no começo do ano, antes dessas chegadas todas. E agora, de novo, acho que a diferença grande é que o Palmeiras reformulou o time, né, em relação ao ano passado. No meio do ano passado, o Palmeiras ganhou algumas opções. Nesse começo de ano, o Palmeiras mandou embora o Rony, o Dudu, o Zé Rafael. Então o Palmeiras está em reformulação realmente. De novo, o Palmeiras começou o campeonato jogando com time misto. Como disse o Arnaldo, o Vitor Roque ontem correu, se apareceu, ele faz uma movimentação muito parecida com o que o Rony fazia no Palmeiras. Não tecnicamente falando, obviamente que o Vitor Roque é melhor tecnicamente, mas ele tem uma movimentação, o jeito que ele joga, o jeito que ele corre, incomoda a saída do adversário, é muito parecido com o que o Rony faz. Agora, a gente precisa ver o Palmeiras jogar muito mais do que jogou nessa temporada. Né? Não adianta ficar só nessa expectativa. O Palmeiras vai ter que ver como vai entrar o Paulinho, como o Maurício pode entrar. O Veiga é uma questão muito à parte, né? Ele joga essa temporada ele não tem uma partida que você olha e fala, olha, de novo, o Veiga, ele realmente conduz esse time, né? Ontem, de novo, ele perdeu a grande chance que ele tinha. E aí você olha os números dele, os números não são ruins, né? São 8 participações em gols em 14 jogos. Só que é isso, quando precisa, quando o time mais precisa dele, ou quando o time precisa dar uma resposta para sua torcida, esse time não dá. Como vai ser contra o Botafogo agora? Vai jogar de novo dessa maneira, meio entrando na estratégia do adversário, meio blasé, como foi no meio de campo do jogo de ida, ou vai jogar com mais vontade, como foi contra o São Paulo, por exemplo. Então o Palmeiras ele não consegue uma regularidade, não consegue uma marca, não tem ainda um jeito que você olha e fala, ó, esse é o Palmeiras do Abel de 2025. O que, de novo, pode até ser considerado natural pelas alterações, pela mudança, pelo pouco tempo do Vitor Roque, o Paulinho nem estreou, mas está devendo. E a expectativa é essa, a expectativa é de um time que vai jogar muito mais e que vai conseguir brigar pela parte de cima da tabela do Brasileirão, que tem que chegar numa semifinal, pelo menos, de Copa do Brasil, que tem que chegar de novo ali numas quartas de final de Libertadores por conta do investimento. Claro, investimento não garante nada e tudo mais, quando você investe, você é cobrado nessa proporção. E o Palmeiras está devendo bastante, de novo. O Palmeiras Mas de o hoje é um Mundial? Palmeiras muito mais imaginário que real. O Mundial Mundial não não é serve o para nada, principal né? objetivo? Não existe. Não existe colocar o Mundial como objetivo para nenhum time sul-americano, Juca. Não, assim, você tem que ir, fazer uma boa participação, uma figura. Agora, Eu você discordo. ganhar de Mas Real Madrid, o que Bayern, seria uma boa participação para o Palmeiras na temporada, na sua opinião, com o investimento feito? tem que ser campeão, Falou. pelo menos campeão de um dos 3 principais campeonatos. Eu A também Copa Ou do Brasil, Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Brasileirão. a Não, Copa do Brasil. falar que ser campeão mundial é meio quase um delírio. Peraí, gente. Vocês não acham? Não, ser campeão Não mundial estou é um falando delírio. campeão Flamengo, não. mundial, mas o Palmeiras investiu para ganhar as 3, como os outros, como o Botafogo investiu, como o Flamengo investiu. O Botafogo ganhou as 2, com investimento proporcional do Palmeiras no ano passado, ganhou a Libertadores. O Palmeiras ainda não ganhou a Libertadores e o Brasileiro, coisas que o Flamengo do Jorge Jesus, vamos falar desse homem maravilhoso, e o Botafogo do Arthur Jorge conseguiram. O investimento do Palmeiras é que tá. E a gente cobrou o Flamengo esse tempo todo para ganhar tudo. Né? E o rubro-negro cobrou. E o Botafogo ano passado a gente falava, é investimento para ganhar tudo. O Palmeiras investiu para ganhar tudo. Não estou falando do Mundial. Não estou misturando as coisas, não. Para dominar o futebol brasileiro. O investimento do Palmeiras feito foi para dominar o futebol brasileiro. Né? Vai falar de seleção já, Mauro? Eu quero discordar do Danilo em relação a essa afirmação de que não há nenhum time sul-americano que possa ganhar o Mundial. Eu acho que o Flamengo não é favorito, claro, mas o Flamengo pode. Calma.
Calma. Vamos ver. Mauro, para fechar, a gente vai falar já. Bayern logo nas quartas de final, né? É muito difícil. E ele pode ganhar do Bayern. Já fizeram chaveamento. Se você tivesse 10 fichas, Mauro, hoje nas mãos, você apostaria quanto numa melhor temporada? Quem terá a melhor temporada, o Corinthians ou o Palmeiras? Acho que o Palmeiras tem um time melhor e tem mais tranquilidade, né? O Corinthians tem muitos problemas, né? O Corinthians acabou de ser eliminado, gente, da Copa Libertadores da América na fase preliminar pelo Barcelona de Guayaquil. Foi há 2 semanas. A gente não pode esquecer disso, de um papelão desse, da competição mais importante, porque ganhou o campeonato estadual num jogo horroroso. Contra o adversário em fase horrorosa, que já vem de algum tempo, né? O futebol praticado pelo Corinthians é muito fraco. É muito fraco. E vai ter uma chave difícil da Sul-Americana, né? Parece uma chave de Libertadores, contra um time 4 vezes vice-campeão na história, que é o América de Cali, que andou até na 2ª divisão da Colômbia, mas voltou, né? O Racing do Uruguai, que é um time pequeno, de Montevideo, e o Huracán, que é um time tradicional, vice-campeão argentino. Uma chave que tem uma cara de Libertadores, né? Ficou no tal do pote 4, né? Então acabou caindo nessa chave mais complicada o Corinthians. Mas o futebol que o Corinthians apresenta, olha, e no próprio Campeonato Paulista pontuou muito, mas não fez tantas partidas assim convincentes, vitórias apertadas por um gol contra adversários fracos ali, gol no final, o Hugo trabalhando muito, praticamente sempre, né? Quase todos os jogos, né? E o jogo junto foi um horror, uma atuação muito ruim, muito ruim mesmo. Aqui o Palmeiras conseguiu ser um time inoperante, tirar qualquer conclusão de que há um poderio por trás de um título, não tem, realmente não tem. Eu achei outra coisa técnica. Vamos fazer o seguinte. Se entra o pênalti, aí estaríamos, de repente, contando uma história completamente diferente, né? Se entra o pênalti, não sabemos o que ia acontecer. Muito mal batido, por sinal. Vamos fazer o seguinte.